Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é o nascimento da política. Esse é um termo muito importante pra gente, muito importante pra nossa vida. Por quê? Porque faz parte dela. Nossa vida está totalmente conectada e impregnada dessa política. Mas eu queria pegar dois pontos interessantes para a gente saber um pouco sobre esse surgimento da política. Um é a ideia dos gregos, né, de onde vem esse termo, e outra de um grande filósofo grego que é Platão, né? Inclusive, vou falar um pouquinho desse livro. Mas enfim, a política, ela hoje tem várias definições, dezenas de definições, de variações, enfim. Mas eu creio que toda vez que a gente busca esses conceitos, a base deles, o início de tudo, a gente tem uma possibilidade muito maior de entender o seu desenrolar ao longo dos anos, né, ao longo da história. E ela vai nascer lá na Grécia com uma nova mentalidade que surge, que é o quê? Antes nós tínhamos, na sua grande maioria, nessas antigas civilizações, governos teocráticos, representantes divinizados, enfim. E os gregos trazem uma nova mentalidade, que é o quê? Uma política, uma cidade onde todos possam colaborar, todos possam participar, elaborar as leis, votar, enfim. E essa cidade era chamada de polis, né? Hoje chamamos de cidade-estado, mas era chamada de polis. E quem a habitava era o político. Daí vem a ideia da politeia, né? Que é o que a gente vai abordar um pouco aqui. Então esse político, ele de certa forma confunde um pouco com a ideia de cidadão, cidade-cidadão, ou como já falamos em algum momento, na Idade Média, de burgos e burgueses que viviam nesses burgos. Então, quem vivia na polis era o político. E esse político vai ser justamente esse sujeito que vai participar da cidade, que vai ser cidadão, digamos assim. Óbvio que você vai me falar toda aquela história de que cidadão eram os homens maiores de idade, filhos dos pais nativos daquela cidade, que as mulheres não eram cidadãos, os estrangeiros. Ok, tudo bem. Uma coisa importante da gente ressaltar na história, que eu particularmente, é o meu ponto de vista, eu acho sensacional, é que todo mundo tem defeito, todas as civilizações tiveram problemas, ninguém é perfeito, e os gregos também não eram perfeitos. Então tiveram, óbvio, que seus problemas, seus defeitos. Mas o que é importante ressaltar é essa nova mentalidade que eles trazem, que é essa mentalidade onde todos podem participar, todos podem construir essa cidade. Esse, de certa forma, é o nascimento dessa ideia, meio que natural, né? Dessa ideia que seria o político. E o outro ponto, que eu acho muito importante, que é de um filósofo grego, fez parte dessa civilização, que escreveu vários diálogos, e um deles foi hoje chamado de República, né? Inclusive esse nome de fato não deveria ser esse nome dessa obra, né? Até mesmo porque ele não está falando de uma república, ele está falando de um estado ideal, de uma cidade ideal, do político ideal, enfim. Não é bem uma república, né? Provavelmente foi alguma dessas tradições medievais que acabaram colocando esse nome nessa obra. Mas dentro dessa obra, mais precisamente, ele tem o famoso mito da caverna. E é interessante a gente falar um pouco sobre os mitos também. Por que estudar mito em história, né? Como é que a gente relaciona uma coisa com a outra? Mas tem tudo a ver, gente. Os mitos, eles vão trabalhar com a realidade simbólica. A realidade muito mais sutil do que essa racional que nós temos. Isso é até interessante, porque o homem não é só razão. O homem não é só raciocínio. O homem é sentimentos. Ele tem emoção, ele é discernimento, ele é um complexo muito gigante para a gente dizer que o homem é só razão. E quando a gente fala do mito, nós vamos estar falando desses símbolos, desses aspectos mais profundos, motivacionais, que dão poder para o homem fazer coisas que às vezes parecem até irracionais, mas eu acho que talvez a melhor forma de falar é para-racional, para além da razão, né? Mas que movem homens, movem civilizações, esses símbolos, né? E dentro dessa obra ele coloca esse mito da caverna, que é um grande símbolo do desenvolvimento humano, da evolução humana. Com certeza, quase todos vocês já ouviram falar desse mito. É mesmo porque quem já teve uma aula de filosofia provavelmente deve ter ouvido falar desse mito. Enfim, o que é interessante é que nesse mito ele coloca
ele vai fazer uma alegoria onde os homens estão numa caverna, presos, acorrentados, olhando para imagens, sombras, né? E, por uma natureza filosófica, né? Óbvio que a gente vai falar de forma resumida, mas por uma natureza filosófica, essa natureza que está em todo homem, que é essa natureza onde ele olha e pergunta: quem sou eu? Onde estou? O que devo fazer da minha vida? Será que eu sou apenas esse corpo? Enfim, as grandes perguntas filosóficas. Faz com que ele se levante, que ele quebre essas correntes, que ele extrapole esse mundo da caverna, indo para o fora da caverna, onde nós vamos encontrar o sol, que ilumina todas as coisas, que todas as coisas acabam se mostrando para esse sujeito que sai da caverna. Isso é interessante porque o sol foi utilizado por muitas civilizações. Egípcios, os incas, os astecas, os hindus, enfim. Todos tiveram essa relação com o sol como uma relação muito, muito íntima, né? E geralmente como um centro, como a unidade, né? Consciência, iluminação. E Platão também usa isso na obra, que isso é um negócio fenomenal, né? Ele trazer esse símbolo que é um símbolo universal. E esse sol, essa consciência que ilumina esse ser humano, faz com que ele agora saiba o que são as coisas, de fato. Esse sujeito que sai da caverna é o filósofo. Por amor à humanidade, por compaixão aos demais. Isso é até interessante porque nem ele quer, mas por generosidade ele faz, que é o quê? Voltar para a caverna para ajudar os demais a sair da caverna. Esse é o político. Essa é a mentalidade filosófica grega que Platão coloca, óbvio que não é apenas a única, né, mas é o grande filósofo grego, que é justamente essa ideia mais mística, mais profunda do que seria a ideia do político, do que seria a política. Então, a referência para Platão de política é aquele sujeito que vai te ajudar a ser mais consciente. Muito interessante. E aí podemos até juntar com esse conceito do político que vive na polis, né? Que é essa ideia de que o sujeito está consciente na cidade, que ele ajuda a cidade, que agora não é um soberano divino que vai determinar o que deve ou não ser feito. Não, agora todos participam. Isso é uma mentalidade muito legal desse nascimento, né, da política. E é interessante por quê? Porque se a gente for pensar nessa alegoria de Platão, que seria o máximo do político, o arquétipo do político no próprio linguajar de Platão, seria um sujeito como um Cristo, um Buda, né? Um negócio bem interessante. Seria mais ou menos isso. Óbvio que se a gente, na mentalidade platônica, toma atitudes de desenvolver uma consciência humana e ajudar os demais, estamos fazendo papel político. E para a gente finalizar, outra ideia muito importante que eu acho, que dá para a gente conectar tudo, que é a ideia de um movimento que eu acho extremamente político, talvez um dos maiores movimentos políticos que existiram na humanidade, e às vezes a gente não percebe dessa forma, que foi o Renascimento. O Renascimento, se você for observar, analisar, 1300, 1400, 1500, foi um processo onde o mundo modificou por completo. A Europa saiu de um momento para outro completamente diferente. Isso foi através de quê? Do contato novamente com a filosofia, com a vivência do humanismo, do uso da razão. Isso fez com que a Europa se conectasse de novo ao mundo. Marco Polo, que se conectou lá com os chineses, na verdade com os mongóis, né, com Kublai Khan, que era o grande Khan dos mongóis, estava na China. E aí Marco Polo entra em contato com a civilização, que vai ter contato com a pólvora, com grandes construções, arquitetura, seda, né, assim, um outro universo. E a partir daí se tem a reconexão do mundo, uma grande globalização, né? Se você for perceber por essa ótica, né? Uma grande globalização que o mundo viveu antes da globalização em si, mas foi uma globalização. E isso levou novamente essas obras filosóficas para dentro da Europa, a economia mudou completamente, as artes, a música, a náutica, fazendo com que o europeu chegasse até a América, que óbvio não era chamado assim, depois que colocaram esse nome. Óbvio que você vai falar, dominando os índios, ok, que nem eram índios também, né? Não eram chamados assim,
Mas enfim, foi um processo que mudou completamente a história da humanidade como um todo. E, ao meu ver, foi um processo político. Por quê? Porque tem essa ideia da expansão humana, do desenvolvimento humano, do entendimento dele mesmo, do universo, da natureza, da medicina, da arquitetura, de tudo que você pode imaginar. E isso desenvolve essa questão da ação política, da vida política, se a gente for perceber. Então, sobre o nascimento da política, o que eu queria passar um pouco essa ideia, né? Essa ideia tanto do filósofo Platão, né? O grande filósofo grego, como da própria ideia dos gregos, do que era esse político. É óbvio que depois nós temos diversos conceitos que depois nós vamos abordar também, né? Como o homem é um animal político, de Aristóteles, a visão política medieval, misturado com a religião, depois, sei lá, ideias iluministas, né? Da ideia do Estado, do indivíduo, dessa relação, até chegar nos momentos mais atuais, enfim. São vários conceitos e ideias, mas, de certa forma, podemos materializar esse nascimento com esses pontos que foi colocado aqui. Obrigado pela atenção, gente. Dê o like aí.